Hello! Vou colocar aqui o meu filtrinho de sempre. Oi, 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 sejam bem-vindos! Here we go. Oi, pessoal! Queria dar oi pra todo mundo que tá entrando aqui na nossa live de hoje. E também agradecer pra todo mundo que tá assistindo todas essas lives que a gente tá fazendo todos os dias. Hoje a nossa live vai ser com a Joyce, ela é uma psicóloga infantil, eu já vi que ela entrou aqui. Então eu não vou falar muito pra colocar já ela aqui com a gente. Mas eu tô muito animada pra essa live de hoje porque... eu queria saber se tá todo mundo me ouvindo bem só, porque eu tô fazendo hoje no meu celular, porque meu iPad descarregou a bateria, então eu tô com o iPad aqui pra ver as perguntas e aí a gente pode fazer todas as coisas. Deixa eu até levantar aqui. Deixa eu colocar desse lado, deixa eu ver se deu. Come on. Ai, gente, desculpa, eu tô tentando aqui só arrumar, mas não deu. Eu consigo ler de lado. Mas é isso, gente, sejam bem-vindos. Então eu vou colocar aqui a nossa querida Joyce pra gente aprender um pouquinho sobre ela. E aí já vamos direto ao assunto. Na verdade, eu até vou escrever aqui psicologia infantil com Joyce. E aí a gente vai começar nossa live. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Tô ótima. Obrigada por ter tirado um tempinho do seu dia. Eu sei que hoje tá corrido, né? Sim, mas Mas tô muito muito feliz de você estar obrigada. aqui. Fiquei muito Imagina. feliz com o seu convite também, obrigada. Eu adoro. Agora que a gente tá num grupo assim, né? Eu vejo suas postagens. Então, queria agradecer por você estar postando, Será- né? E tudo isso. Sim, sim. Então, eu queria que antes de você começar a responder as perguntas, que você falasse um pouquinho de você e o que você faz aqui também no Instagram. Tá bom. Então, meu nome é Joyce, eu me formei em pedagogia no Brasil e logo depois eu me mudei para os Estados Unidos. Aqui eu fiz o meu mestrado em psicologia. Já trabalhava no Brasil com criança por muito tempo e tentei até aqui trabalhar com a psicologia e ir para um outro caminho, mas a minha paixão é por criança, é uma coisa que é natural para mim poder falar sobre esse tipo de assunto. E aí logo depois eu tenho várias outras graduações também, certificados, enfim, coisas que eu tento estudar para melhorar tudo aquilo que eu gosto de fazer, que é a psicologia infantil. Maravilhoso. Então, a gente até teve uma dessas lives, né, com uma psicóloga também, mas a gente queria muito com Uhum, uma psicóloga infantil, porque uhum, nesse momento da quarentena que todos nós estamos passando, né, ah, uhum. muitas mães estão ficando loucas, assim, não sabendo como se lidar com as crianças em casa. Aham, Então, a gente achou, assim, essencial, de trazer uma psicóloga infantil aqui para falar um pouquinho, uhum. sobre essa parte, né, do confinamento em casa com as crianças e o que fazer, Sim, né? sim. Então, eu recebi algumas perguntas que eu vou colocar aqui, Uhum. e aí a gente consegue ir vendo e respondendo. Então, alguém aqui falou: meu filho é seletivo para comer. Tem dias que come bem e outros não. O que fazer? Então, isso é muito comum, né? Se você parar para pensar em como nós somos, tem dias que a gente tem fome, tem dias que a gente tá, eu já não tô muito afim de comer, né? E isso acaba acontecendo com as crianças também, então isso é natural, né? Um dia se sentir com mais apetite e outros dias não. E tem alguma dica que você daria, por exemplo, para quando a criança constantemente, né, de ser de uma Uhum, vez ou outra, é o que você falou, é normal. Mas para quando a uhum. criança, por exemplo, sempre não come ou não quer comer no horário certo, você tem alguma dica em relação a isso?
Então, vai depender tudo da rotina da casa, né? Como que está sendo essa rotina? As crianças estão tendo hora certa para comer ou elas estão comendo simplesmente em horários errados, vamos dizer assim, né? Uhum. Qual foi a última vez que essa criança comeu? O que ela comeu? Porque muitas vezes as crianças comem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí chega no horário da refeição, por exemplo, no almoço não está com fome, né? Mas é porque ela ainda está satisfeita. Então, é uma coisa que tem que pensar de uma forma mais ampla, né? O que essa criança comeu antes. Agora, se a criança realmente não come, já é uma coisa para conversar com o pediatra para ver o que realmente está acontecendo, né? Pode ser que a criança esteja faltando ferro, que ela precisa acrescentar um pouquinho mais, né, do ferro na alimentação, enfim. São várias outras coisas que acabam Fatores englobando em relação a isso. no alimento. Obrigada. Uhum. Ui, eu ia colocar. Ah, pode ser essa já. Minha filha tem mais de 2 anos e ama chupeta. Tem alguma dica de como tirar? Olha, eu sofro até hoje com isso. Essa é difícil. Essa é a parte mais difícil. Eu tenho a minha menor não chupa chupeta. A melhor coisa a se fazer é tirar a chupeta antes dos 2 anos. Então, quando a criança está ali entre 1 ano e 1 ano e meio, esse é o horário de tirar. Por quê? Porque elas não vão sentir, elas não sentem tanto apego ainda à chupeta, ah, como uma criança mais velha. Né? Eu tenho uma filha mais velha que ela ainda chupa chupeta e eu decidi particularmente que no momento certo dela ela vai parar, né? Não existe. Ela chegou num nível com a chupeta que ela não gostava de chupeta, para um nível que ela começou a gostar e eu achei que não ia levar tanto pro vício, né, da chupeta. E Aham. acabou sendo que é uma coisa muito forte, uma conexão muito forte que ela tem. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também, que a retirada imediata pode trazer muitos danos para as crianças também no psicológico dela, né? Então, eu acho que, assim, o que os pais podem fazer nesse momento é conversar com as crianças, explicar o que a chupeta pode fazer com os dentinhos, e na hora que ela estiver preparada, ela vai parar, né? Eu falo muito assim que de respeitar o tempo da criança. Você precisa respeitar. Ela não está preparada, eu tenho que aceitar isso. Por mim, eu Aham. gostaria que ela não tivesse mais com a chupeta. Sim. Mas é uma coisa que ela não está preparada. Então eu aceito isso e, e no momento dela ela vai parar. Não existe adulto hoje que chupa chupeta, não existe adulto que ainda usa fralda. Então, Aham. assim, a gente tem que parar um pouco de ver o que a sociedade, que a maioria faz, né? Ai, o meu filho com, vamos dizer, 2 anos não usa mais fralda. Como assim o seu usa fralda? Né? Então, assim, a comparação com as outras pessoas faz muito mal pra gente. Então, assim, é muito importante nós pais pensarmos que os nossos filhos são únicos. Eles não vão chegar na idade adulta com chupeta, com mamadeira, com fralda, né? Eles, no momento deles, eles vão parar. Então, o que eu posso dizer é simplesmente conversar muito, explicar os danos que pode causar, realmente perceber se a criança está sentindo a falta da chupeta ou não. Tem como tirar um pouco durante o dia e deixar só para a noite? Né? Então, trabalhar essas coisas, começar bem devagarzinho, subir um passo de cada vez, né? Sim. E respeitar o tempo da criança. Essa é é o que eu realmente acredito. Perfeito. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Temos essa aqui. Tenho 3 garotas adolescentes e minha dificuldade é com relação à irritabilidade à flor da pele. Será que é dela ou das Acho meninas? que das meninas, né? Ou ela fica irritada com as meninas? Não entendi muito bem. Mas então, E minha dificuldade com relação. Talvez seja dela, irritada com as adolescentes. Bom, como era pra. Pode tentar vou responder. tentar responder no sentido da mãe irritada com as meninas, talvez pelo comportamento que elas estão tendo ultimamente. Bom, vou tentar responder assim. O adolescente é muito engraçado. Ela não desenvolveu uma parte frontal ainda.
essa parte frontal é desenvolvida com 21 anos. Então, quando a pessoa entra na adolescência, o que um adolescente geralmente faz muito? É dormir. Tem preguiça para tudo, né? E isso é normal, porque essa parte ainda não foi desenvolvida. Então, o resultado disso é sono, né? Você vê adolescente, quando até a gente era adolescente, dormia até tarde. Então, isso faz parte. Isso é uma coisa que eu gostaria de explicar, porque eu acho que muita gente não sabe disso. E é bem interessante para os pais poderem entender um pouquinho, né? Porque que as crianças, os adolescentes estão sendo assim. E agora, se irritar, depende do que está acontecendo em casa, né? O que tá trazendo esse estresse para os pais ou talvez para as meninas. Com certeza deve ter alguma coisa acontecendo que está fazendo isso com elas. Ser adolescente não é fácil, né? Eu falo assim, desde pequenininha eu falo assim, é a minha adolescente de casa, né? Porque assim, são tanto sentimento que eles estão sentindo que é difícil eles saberem controlar toda aquela emoção, né? Então, por isso que muita criança tem os tantrums, né? Que se joga no chão, que grita porque não conseguiu o chocolate que a mãe não quis dar, ou qualquer tipo de comportamento assim que a criança tem fora do controle, porque eles não conseguem controlar. E isso é uma coisa muito interessante até para o adolescente, que eu tenho um estudo baseado em mindfulness, que nada mais é do que você saber se controlar para poder responder a teu filho com mais inteligência e ensinar as crianças mindfulness para elas crescerem com mais autocontrole, né? Porque é uma coisa muito comum hoje em dia você ensinar, olha, isso não é legal fazer, isso pode fazer, não quero que você faça isso, pare de chorar, esse tipo de coisa que a gente acaba fazendo mesmo dentro de casa. Só que nós pais, esquecemos muitas vezes de ensinar as crianças o autocontrole. Né? Então, assim, isso é muito importante. Até na adolescência, às vezes os adolescentes acabam aí gritando, ficando estressados, porque eles não sabem se controlar ainda, porque tem muitas coisas crescendo e mudando dentro deles. Então, quem não conhece muito sobre mindfulness, eu acho bem legal estudar um pouquinho sobre isso. Mais pra frente, eu estou lançando um curso que fala mais como ensinar os pais e os filhos sobre isso. Eu ainda estou na parte agora de teste, que eu estou fazendo todas as atividades com a minha filha mais velha, para realmente, quando eu colocar para venda, vai ser uma coisa que foi testado e aprovado aqui em casa. Que legal. Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui uma outra. Até a mãe respondeu aqui. Ela falou que era em relação a das meninas. Ela disse, aqui nas perguntas, né? Ela falou assim que elas que estão brigando muito. E ela disse, sei que a quarentena ajudou, mas também tá piorando. E que é as meninas que estão, acho que, se brigando entre si. Era isso que ela tava falando. Eu acho que, assim, todas as dicas valem para crianças pequenas quanto para adolescente, né? Eu acho que está acontecendo elas talvez conseguem sentir mais na pele o que é ficar dentro de casa, né? Sem sair, sem ver as amigas. Então, elas estão sentindo, né? O que é realmente ficar longe de todos, né? Então, assim, chega uma hora que não tem mais o que fazer, não tem nada no celular, não tem nada na TV, não tem nada na casa. E aí, o que falta? Brigar. Né? Então, sei lá, eu sou uma pessoa que gosto muito de projetos. Então, talvez elas que são maiores, a mãe poderia até criar algum projeto de solidariedade, alguma coisa o que a gente pode fazer, talvez fazer uma pesquisa para ver quem está precisando de comida. Será que a gente consegue arrecadar alguma comida e dar para essas pessoas? Alguma coisa que vai fazer com que elas ocupem a cabeça. Sim, perfeito. Obrigada. Essa outra pergunta eu acho que é em relação à criança pequena, né? Como devemos agir em momentos de birras e gritos? Foi o que eu falei. É muita emoção acontecendo dentro deles e eles não sabem como reagir,
né? A melhor coisa para fazer nesse momento de birra, não adianta você querer conversar com a criança no momento que ela tá ali gritando, fazendo a Uhum. birra, porque ela não vai te escutar, porque ela tá muito nervosa. Então, assim, a melhor coisa a fazer é esperar, mostrar que você tá junto com ela, né? Não simplesmente deixar ela fazendo birra e sair. Não, senta ali no chão, e tenta mostrar a tua calma para a criança, mostrar que tá tudo bem. Tenta fazer um carinho, se ela liberar que tem criança que não. Tenta fazer Uhum. um carinho. Eu tô aqui, vamos se acalmar, a gente pode conversar. Na hora que a criança estiver realmente calma, aí você conversa. É muito da pedagogia, da disciplina positiva, por exemplo. Acho que é isso que fala em português. Uhum. É, de você mostrar o lado positivo. No momento que ela tá fazendo birra, é uma coisa negativa. Então a gente meio que finge que não está vendo, né? A gente Uhum. está junto para proteger a criança, para que nada, né, não bata a cabeça, coisas nesse sentido. Mas na hora que ela conseguir se acalmar, te dar um abraço, ou ter eu conseguir o tempo dela, melhorar no tempo dela, aí sim, parabéns pelo teu parabéns por ter conseguido se acalmar, eu sempre estou aqui. Uhum. Aí a mãe senta e conversa e fala o que tem que falar, entendeu? E aí usa o positivo daquela criança para poder corrigir o comportamento errado, né? Entendi. Realmente, eu até vi um vídeo, acho que nem lembro onde foi agora, mas eu vi um vídeo que era isso mesmo. Um pai, ele sentou na hora que a criança tava dando uma birra e a criança gritando, gritando, batendo na porta, batendo no chão e o pai do lado. Uhum, E até que ele ficou ali, ó. Eu acho que uns 5 minutos do vídeo ele tava ali, a aham, criança tendo esse ataque, e aí ele parou, a criança respirou, e aí ele veio, abraçou o pai, e provavelmente eles tiveram essa conversa, mas eu achei muito uhum, interessante, porque eu mesma nunca tinha visto isso e nunca ouvi alguém falar isso. Quando seu filho tá fazendo. uhum, Pelo contrário, o que eu escutava é se seu filho tá fazendo birra, deixa ele e faz alguma coisa. Então, achei muito uhum. legal essa nova forma de você sentar e mostrar a paciência que você também tá ali, né? Mas você se Sim. controlar e mostrar para a criança. Tudo isso vai depender da idade da criança também, né? Uma Uhum, criança, por exemplo, de 2 anos, que talvez faça uma birra de se jogar, bater a cabeça. Então, é uhum. uma forma de mostrar segurança para ela e Sim, estar ali junto, né? Uma criança mais velha, que já entende do que está acontecendo e mesmo assim está fazendo birra, você pode até sair do local, aham, entendeu? Porque você sabe que está seguro. sim, perfeito. Deixa eu colocar aqui. Eu vi que teve uma pergunta aqui que veio antes sem ser aqui, falando o que que você acha da meditação infantil. Perfeito. A mindfulness é mais ou menos isso também. Você ensina meditação para as crianças. É, é uma das coisas mais lindas. Eu me apaixonei quando eu entrei mais profundo nesse estudo, porque é ensinar a criança a ter autocontrole mesmo. A criança que tem autocontrole, ela não vai fazer birra. Uma Uhum, criança que tem um autocontrole, ela talvez vai saber lidar muito mais na escola quando alguém tentar atacar elas, né? Então, assim, é muito importante. Meditação para a criança ajuda a ter mais concentração na escola, é perfeito para crianças que têm aí ansiedade, enfim, muitos uhum, benefícios, é maravilhoso. E perfeito. pode começar assim, com a criança pequena, no caso da Alice, que tem 5 anos, o Uhum, que nós fazemos? Nós temos é como se fosse, vamos dizer, um sino, e ele é compridinho. E aí, é que eu não peguei agora. E aí você bate nesse sininho, ele vai sair um som. Desse som, ela vai estar sentada, de olhos fechados, e ela vai escutar o som. E ela vai levantar a mão dela quando ela parar o som, porque é difícil a criança conseguir se concentrar. Então a aham, brincadeira é essa, dela fechar os olhos e ficar escutando barulhinho. Na hora que ela sentir que parou, ela levanta a mão. tá bom. E aí você vai praticando por etapas, né? E Aham. essa é uma das primeiras atividades de meditação que eu gosto bastante, tem funcionado aqui em casa. Muito legal, gostei da ideia. Algumas pessoas estavam com a dúvida em relação à idade, quando você falou da birra. Uhum. Qual que é a idade mais velha que você recomenda a pessoa que pode já sair, assim, em vez de ficar ali com a pessoa, com a criança? Eu diria acima de 4 anos.
Uhum. E aí a outra pergunta foi, se você estivesse no shopping e a criança cai no chão com birro, o que fazer? Não dá pra sentar com ela no meio do shopping. O que que pode fazer nessa situação, em público? Eu ficaria. Uhum. Eu Porque eu ficaria, acho. porque. Pode falar, desculpa. Não, não, imagina, era isso que eu ia falar, porque eu acho. Eu tinha uma patroa que ela tem várias crianças, né? E uma das coisas que Uhum, ela falava é que o ser humano acha que, por exemplo, meu filho bateu ali em alguém no parquinho. Ah, em casa você vai ver. Tipo assim, em uhum, casa. E que a educação de uma criança tem que ser feita na hora, com sim, amor e carinho, independente do local. Então, na hora sim, que você falou de sentar, eu falei, eu faria isso também, mas eu nunca pensei em uhum, fazer, mas eu queria entender a sua sim. explicação por quê. Sim, porque esse é o momento que a criança está pedindo por aprendizado, Uhum, né? É naquele momento que ela não está sabendo se comportar. Então, é naquele momento que você precisa corrigir. Então, eu acho que acontece muito do pai querer tirar a criança de perto é porque o que as outras pessoas vão pensar. Né? sim. Ai, que feia aquela criança fazendo birra. Nossa, aquela mãe, olha a paciência daquela mãe, né? Enfim, Uhum, então assim, a gente tem que parar de pensar o que os outros pensam da gente, né? A uhum, pessoa mais importante que você tem na tua frente é teu filho pedindo para você me ajuda a como me comportar, me ajuda a como entender esse sentimento que eu tô tendo dentro de mim, uhum. né? Então, esse é o momento certo de corrigir. Perfeito. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Tarará. Eu tinha visto mais pergunta aqui, mas não tá aparecendo. Será que tem que refrescar? Vamos ver se eu acho. Eu queria fazer uma pergunta, isso é em relação ao meu sobrinho. Aham. Ele tem 5 anos e Uhum. ele tá numa fase assim que ele tá com medo de tudo. Tá com medo de tudo. Ele não quer ir no banheiro sozinho. Ele não, às vezes ele não quer descer sozinho, até aqui na minha casa, na casa dele, qualquer lugar. Ele tá assim com esses medos. Então eu queria saber qual que é a dica para perder um pouco desse medo e Uhum. até mesmo tipo ir no banheiro. Ele já sabe ir no banheiro sozinho, ele já sabe se limpar, mas ele fica com medo que não quer ficar lá e aí pede para até minha irmã limpar ele ainda. Então Uhum. assim, uma dica sobre isso. Então, pode ser vários fatores que isso esteja acontecendo. A primeira coisa que eu diria para a mãe é tentar pensar um pouquinho o que tem acontecido. Quando Uhum, que começou isso? Porque às vezes foi algum medo que ele passou e que está trazendo para ele hoje, porque a criança, ela não tem a mesma facilidade de se expressar que nem a gente. Uma uhum, criança pequena, principalmente de 5 anos, ela não sabe falar o motivo que ela está com medo. Ela sim. simplesmente vai falar que ela está com medo, mas Aham, ela não sabe de onde vem esse medo, né? Então, acho bem legal a mãe tentar parar um pouco para pensar que dia que começou esse medo, talvez o motivo que levou ele a ter esse medo, talvez, não sei se tem irmão pequeno na casa, talvez tem. pode ser que esteja querendo um pouco mais de atenção Uhum. também. Enfim, engloba várias coisas que a primeira coisa eu pensaria no dia que começou e o que aconteceu no passado ali para trazer o que Pra ele está trazer esse fazendo medo. isso. Com certeza aconteceu alguma coisa Uhum, que ele não está conseguindo se expressar. entendi. Algumas pessoas tinham me mandado perguntas no meu Instagram pessoal que eu tô aqui vendo. Uma das perguntas era se você recomenda algum horário para colocar as crianças durante o dia, uma rotina. Se tem algum Uhum. horário para acordar, para dormir, para tirar uma soneca, qual idade e era mais ou menos isso. Tá. Rotina é desde quando nasce. Uhum, Se você consegue fazer uma rotina com a tua criança desde quando ela nasce, a sua vida vai ser muito mais fácil, né? Então, por exemplo, assim, hoje em dia, vamos dizer assim, muitos pais não estão sabendo o que fazer com as crianças dentro de casa porque nunca tiveram essa rotina, né, uhum, de ficar dentro de casa. Tem até pessoas que eu já escutei falando assim, nossa, meu filho na escola não dá um pingo de trabalho, mas em casa, né? Por aham, quê? Porque na escola existe uma rotina, a criança gosta de rotina, né? Então na escola eles têm o tempo de entrar para brincar, para comer o lanchinho,
para fazer atividade, para se arrumar e ir embora. Então, eles entendem essa rotina, né? Então, às vezes, assim, a criança chega cansada em casa, talvez não é nem porque brincou muito, mas é um cansaço emocional de tanta coisa que ele fez no dia a dia sem parar, né? Então, assim, a rotina dentro de casa é muito importante. Eu falo que eu não tô sentindo muito como as outras pessoas, porque as minhas filhas estudam em casa. Eu que sou a professora delas, então elas não vão para a escola. Então eu preciso ter uma rotina para eu conseguir dar conta de tudo, né? Sim. Então, assim, criança precisa dormir mais cedo. Isso é importante para elas, para o desenvolvimento delas. E também para o nosso, né? Para nossa saúde, né? Para a gente poder ter um tempo para a gente respirar, assistir um filme, ler um livro, enfim, fazer o que quiser. Então, por exemplo, aqui em casa, nós temos uma rotina hoje, que a Isabela não dorme mais à tarde. Então, assim, 9 horas da noite, tá todo mundo já na cama. Elas vão para a cama para dormir, elas acordam outro dia às 9 horas da manhã. E aí já começa. Entre 9 e 10 é horário de acordar, escovar o dente, pentear o cabelo, trocar de roupa e descer para tomar café da manhã. Depois disso, eu falo que eu também preciso ter o meu tempo, que é o tempo que eu tenho de postar no Instagram, de responder as pessoas. Então, esse é o tempo que eu tenho para me dedicar às coisas que eu preciso fazer. E elas têm o tempo delas brincarem sozinha. Que isso é muito importante. Às vezes os pais pensam, eu tenho que ficar brincando o dia inteiro com a criança. Não. A criança tem que ter um espaço para elas brincarem sozinhas. Então, enquanto eu faço as minhas coisas, elas estão ali brincando. Depois disso, ou eu brinco com alguma coisa que elas estão fazendo ali, já é quase horário de almoço, vamos dizer. No almoço, você pode colocar as crianças para te ajudar. Essa é uma tarefa bem legal que eu falo para as crianças que estão ficando hoje em casa, de participar, né? Elas se sentem importantes em estar ajudando, e isso ensina também responsabilidade. Então, para a criança, por exemplo, que não gosta muito de comer, que é bem chatinha para comer, ajudar na cozinha é uma das coisas assim mais legais que você pode fazer. Porque a criança vai ver o processo para fazer aquilo, ela vai pegar gosto, que é ela que está fazendo, ajudando, né? Então, assim, isso ajuda bastante as crianças que não gostam muito de comer. Interessante, não tinha pensado nisso, mas esses dias mesmo a minha sobrinha veio aqui em casa e aí ela queria ficar pra fazer a janta, né? Aí eu falei, olha, mas hoje a gente vai ter cachorro quente. Aí ela falou que queria comer macarrão. Eu falei, olha, mas desculpa, tia, não tem macarrão hoje, só o cachorro quente. Mas você me ajuda a fazer? Ela, tá bom. Aí eu até filmei, que foi a coisa mais linda que você vai ver um dia. Ela ficou fazendo uma receita, falando, pessoal, agora mexe. Tipo assim, foi muito Que engraçado. bonitinha. Mas ela ficou ali toda nisso, fazendo cachorro quente e tal. Até umas vezes ela falava macarrão e eu, não, cachorro quente. Mas ela foi realmente, comeu assim tudo, comeu cachorro quente, comeu pão, comeu tudo assim, sabe? Porque talvez foi o que você falou, ela viu esse Sim. processo e aí ajudou ela a entender e ela quis comer também. Sim, sim. As crianças que ainda são menores de 2 anos, que ainda dormem, é legal depois do almoço colocar para dormir um pouquinho, né? Por volta de 1 hora ali, deixar ela dormir um pouquinho para ela descansar. Se ela não dorme mais, você pode colocar aí 1 hora mais ou menos para as crianças assistirem um desenho, para elas terem um momento de relaxar, de acalmar, né? E depois disso fazer uma atividade. Minha página tá cheia de atividade para os pais. São atividades que não custa muito dinheiro, são coisas que você faz mesmo dentro de casa, né? Principalmente agora que a gente não pode sair e ficar comprando muitas coisas. Então, para quem tá precisando de dica aí de atividade, lá na minha página tá recheada. Tá mesmo, eu adoro. E é engraçado porque essa mesma patroa que eu falei daquela outra hora, ela. As crianças também, vários horários diferentes, mesmo elas não tendo essa idade de dormir, ela fazia o quiet time, o tempo de todo mundo Sim. ficar quietinho. E era 1 hora, todo mundo ia pro quarto, mas assim, as crianças tinham que ficar separadas. E todo mundo, ou ela falava, se você quiser dormir, pode dormir, se você quiser ler livro, pode ler livro, mas assim, é o momento da gente ficar calmo, que também era um Sim. momento para ela responder um e-mail, Sim. fazer as coisas dela. Sim. Então ajudava Sim. a dar uma
E uma se fase aqui na recarregar casa. também, né? Sim. Porque você ficar o dia inteiro com as crianças realmente cansa, né? Eu falo que Uhum. eles conseguem sugar as nossas energias. Sim. E você ter esse tempo à tarde para você também, sei lá, deitar no sofá ou fazer alguma coisa Uhum. que você precisa fazer na casa, entendeu? É bom esse tempo. É muito bom para que diminua o estresse, né, dos pais dentro Aham. de casa. Aí aqui alguém até falou que tá fazendo também essa rotina, então hoje de manhã o filhinho acordou e perguntou: Mamãe, eu tenho que estudar? Porque já tá acostumando, né? Aí Aham. teve também uma pergunta que a Isa Pestana falou: Meu filho já tem 1 ano, tem algum problema de eu tirar ele do peito? Não, não tem problema nenhum. É aquela coisa que eu estava falando de respeitar o tempo, né? Uhum. Então, assim, se você. Quantas vezes ele está mamando no dia? Né? Ele mama 4 vezes no dia ou é livre demanda? Né? Então, você sempre começa assim, tirando uma mamada. Aí tirou uma, depois que você perceber que a criança já está adaptada, aí você vai lá e tira outra. E assim vai até você conseguir terminar. Mas de vez, não, não, eu sou contra isso, tirar de vez. Eu acho que pode trazer danos no futuro para a criança. Uhum. Aí também tivemos uma pergunta: o que fazer quando a criança tem medo de dormir no próprio quarto, mesmo estando junto com a irmã de 2 anos mais nova? Ele tem 5. Você pode trabalhar a confiança dessa criança, né? É normal uma criança. Quantos anos? 5. 5 anos, né? A criança de 5 anos, ela já tá vivendo um mundo onde ela, não todas, mas algumas crianças já têm aquele amiguinho ah, invisível, né? Acho que é assim que fala, né? Aham, O amiga amiguinho invisível, sim. invisível, ou talvez assiste algum filminho que tem monstro. Então, eles começam a criar muita coisa na cabeça deles, né? Sim. Então, é um momento, se essa criança está passando por isso, é prestar bem atenção no que ela está assistindo, né? Nas coisas que ela está falando, e tentar trazer a confiança, trabalhar em coisas que possam trazer a confiança para essa criança, né? Então, por exemplo, coisas simples, por exemplo, assim, é, vamos falar da cozinha, que a gente estava falando de Sim. ajudar, né? A cozinhar. Então, assim, a criança fez ali, ela fez alguma coisa, te ajudou. Poxa, que legal! Nossa, você fez muito bem, obrigada por ter cortado, você cortou Uhum. certinho. E aí você vai trazendo essa vai melhorando a autoestima da criança, vai mostrando para ela que ela é capaz de fazer as coisas e Uhum. ela vai crescendo e esse medo vai desaparecendo com o tempo. Mas essa coisa de confiança mesmo, do medo, é uma coisa que tem que trabalhar mais profundo para descobrir da onde que tá Da vindo, onde né? está vindo? Uhum. Tivemos uma outra pergunta sobre a relação ao peito. Tá falando: como posso começar a tirar meu filho do peito? Ele já tem 3 anos, quase 4, já come de tudo, mas eu não consigo tirar ele do peito. Então, uma criança de 3, 4 anos, ela já entende, né, o que os pais falam. Então, assim, é mais um vício, né? Uhum. O peito é aconchegante, é o momento onde ele se sente protegido. Então, é esse sentimento que ele tem, né? Então, assim, para a criança, ela sair do peito nesse momento, ela tá perdendo a proteção dela. Então, começar devagarzinho, tirando um de cada vez, é a melhor coisa a se fazer. Não tira de De vez. vez. Porque a criança, quanto mais velha, mais difícil de tirar. É que nem a chupeta. A chupeta, entre 1 ano e meio, é a melhor fase para tirar, porque vai ser mais fácil. Depois Uhum. disso, começa a ficar mais difícil, porque já começa a ter uma dependência Bem, da chupeta. E é a mesma coisa do peito. interessante. Então, hoje em dia a gente faz de tudo, né? Tá doente, tá dodói o peito vai dormir agora quando escurece o mamá vai dormir. Tentar Uhum. usar ali de todas as táticas, porque assim, isso é muito individual. Cada criança é de um jeito. Uhum. Então, o que funciona para mim talvez não funcione para ela, o que funciona para ela não funcione para mim. Então, é perceber, analisar o que realmente, como é o filho e tentar usar as táticas aí da mãe para tentar Sim. tirar, mas começar devagarzinho, um de cada vez. Se mama, por exemplo, às 3 da tarde,
depois 6 horas da tarde, depois 9 horas, por exemplo, tiro das 3. Vai, ao invés de ficar dentro de casa, leva para o gramado, no quintal, tenta ocupar essa criança. O que ela precisa é estar com a mente ocupada, né? Sim. Porque é um vício como qualquer outro vício. Aquele vício fica chamando ela, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Uhum. E então, o que a mãe tem que fazer é trocar o canal, mostrar uma outra coisa. Coloca uma blusa mais fechadinha. Nossa, vamos fazer uma atividade, vamos pegar tal coisa, e ocupar essa mente da criança para que ela não fique pensando e lembrando, né? Sim. Alguém perguntou aqui, não perguntou, né? Mas falou, quero atividades para bebês de 4 meses. As atividades que você posta no seu Instagram também podem ser adaptadas por exemplo, para um bebê de 4 meses? Um bebê de 4 meses é diferente, porque ela ainda não está sentando, né? Então, assim, é um bebê que exige muita atividade, por exemplo, de barriguinha. Então, nesse momento, você tem que trabalhar a pinça, porque logo, logo ela vai começar a comer. Então, colocar brinquedos, colocar de barriguinha, colocar brinquedos na frente dela para motivar ela a tentar ir pegar os brinquedos, né? Para motivar, incentivar para engatinhar. Então, ter esses brinquedos ali para a criança. Pôr ela sentadinha no colo, pôr alguns brinquedos para ela pegar, para ajudar também quando começar a comer. Coordenação motora. Sim. Então, são coisinhas mais simples. Você não precisa ir comprar um monte de coisa, são coisas que você pode fazer mesmo em casa, colocar uma colher, colocar qualquer coisa que você tenha que dar para a criança pegar, que chama atenção, porque às vezes eles querem mais as coisas de casa do que brinquedo, né? É verdade. Então, é usar a criatividade e fazer essas coisas. Perfeito. A Isa Pestana perguntou, como faz para bebê de 1 ano dormir no berço? Então, é tudo adaptação, né? A criança, quanto mais cedo você coloca no berço, mais rápido ela vai se adaptar àquilo, porque vai virar para ela, faz parte da vida dela dormir no berço. Agora, uma criança que às vezes dorme no berço, às vezes dorme na cama, às vezes dorme no berço, ela não tem a rotina, ela não sabe qual é o certo. Então, ela vai escolher o que é mais atrativo para ela, o que faz bem para ela, né? O que é mais aconchegante. Então, assim, existem vários métodos hoje em dia para fazer com que a criança durma no berço. Vai da mãe escolher qual é o melhor, né? Tem aquele que você põe no berço, a criança vai chorar, você vai explicar para ela, tá tudo bem, você vai ficar aqui, a mamãe já vem e vai sair. Vai dar 1 minutinho, você volta e fala a mesma coisa. Enfim, tem várias técnicas. Eu não gosto da técnica do choro. Então, assim, vai da mãe pesquisar melhor qual técnica é a melhor. Mas, assim, isso é para qualquer idade. No momento que você decidiu uma coisa e mostrou para a criança que a sua decisão, você tem que seguir até o fim. A criança é muito, muito esperta. Se você falar não uma vez e depois você muda para o sim, a partir daí essa criança vai jogar com você. Então, se a partir do momento que a mãe colocar na cabeça, eu quero que meu filho durma no berço, é no berço que essa criança vai ficar. E não tem, hoje tudo bem dela ir para a cama. Hoje tudo bem. Não, é no berço. Porque Senão, a criança precisa. Sim, porque a criança ela precisa dessa rotina, ela precisa entender o que ela pode e o que ela não pode, né? Que foi até o que alguém aqui perguntou, né? O que você pensava que quando a criança dorme com os pais e depois dorme pro berço. Então, é o que você basicamente falou, confunde a cabeça da criança, porque ela tá acostumando no quarto, aí do nada vai pra cama dos pais, não quer voltar no quarto, ela ou não vai querer ir pro vice-versa. berço, ela não vai querer ir pro berço. E aí aqui também, o meu bebê começou a dormir no berço com 1 mês. E sempre dormiu super bem, mesmo quando eu estava cansada. Eu levantava, dava mamar e colocava no berço de novo. Então isso eu ajudava, né? Isso é perfeito, porque ela mostrou a realidade para o bebê, né? A realidade é que o bebê dorme no berço, então para ele não existe cama. Não existe, Porque a única coisa que existe é o berço, né? E eu queria fazer uma pergunta. Para criar um hábito na criança, tem algum período, tipo, quanto tempo? Geralmente eles falam, né, adulto, se você criar um hábito por 30 dias, você já vira um hábito, né? Para criança, tem algum número assim ou não?
Depende da criança, depende da personalidade dessa criança. Uma criança que tem uma personalidade mais flexível, vamos dizer assim. Uma semana, 2 semanas no máximo, você já consegue moldar aquilo que você precisa. Agora, uma criança que tem uma personalidade um pouco mais forte, exige um pouco mais de tempo e mais força na fala dos pais. É que foi até alguém que falou, sim, o problema é a gente desistir antes de a criança acostumar. É Sim, verdade, com sim. certeza. Isso eu acho que é um dos maiores erros que nós cometemos, né? Uhum, De falar não e depois voltar atrás, não, tá tudo bem, vai, deixa. uhum, Então é uma coisa para a gente refletir bastante, pensar antes de falar, né? É isso mesmo que aham, eu quero? É essa realmente a resposta que eu quero dar? Porque se sim. for, é ela e não E tem não. mudança. É Isso. engraçado, porque é aquela minha patroa mesmo, né? Ela nem é psicóloga nem é nada, mas ela é muito Aham, boa com os filhos. E aham, ela, até hoje, eu nunca vou esquecer, ela me contou uma experiência uma vez que eles foram viajar, todo mundo da família, e eles estavam já no hotel, já fazia já um dia, era tipo uma viagem de uma semana que eles iam fazer, e eles só fazem 2 vezes no ano e tal. Então era uma uhum, viagem importante. E aham, as crianças começaram a brigar, começaram a desobedecer, e ela é uma pessoa assim, tipo, ela fala e ela cumpre. uhum. Isso era uma coisa que ela me ensinou. Ela falou, realmente, você tem que prestar atenção no que você fala, porque quando você falar, você tem que cumprir. Senão as crianças vão ver que você não tem autoridade. Porque na mente Sim. dele você falou, mas você trocou. E ela falou para as crianças, se eles não melhorassem, no outro dia eles iam embora, né? Uhum, Ninguém acreditou, no outro dia eles não melhoraram. Ela pegou o carro, foi embora. E ela me uhum. falou, tipo, que ela nunca esqueceu desse momento, porque para ela foi muito triste. Ela tava numa Sim. viagem que juntou dinheiro, ela tem 6 filhos. Então, assim, Aham, gastou pra caramba, mas ela aham. falou, o mais importante do que até ter isso, talvez foi muito extremo, né? Mas assim, as crianças dela são muito obedientes, são tudo assim, e tudo feliz, normal, adoram brincar, eles são assim, Sim, sim. louquinhos. Mas é o Uhum, que ela falou, tipo, ela não quis correr atrás, voltar, né, na palavra dela, e ela uhum. sabia que isso no futuro ia ajudar. Então, realmente, assim, Sim, ajudou no foi caso um dela, ótimo ensinamento para as porque todo crianças, mundo né? aprendeu. Se a gente não escuta a mamãe, a gente vai Sim, embora. E funcionou. sim. É, sim, realmente. E assim, uma das coisas que é muito difícil, que eu também trabalho muito, é a palavra não, né? Uhum. Então, assim, se eu falar para vocês, não pensem num vestido azul com bolinha branca. Já O que que pensamos. vocês fizeram? Vocês pensaram, né? Uhum. Então, assim, o não atrai o sim, né? Uhum. Então, mudar um pouquinho, tentar mudar um pouquinho a forma de falar. Nesse curso que eu estou bolando de mindfulness, é isso mesmo, é de você pensar antes de agir, né? Então, Uhum. ao invés de falar, não faz isso, né? É, usar uma outra forma de falar esse não, né? Talvez, vai lá brincar com aquele outro brinquedo. Eu acho que isso daí é um pouquinho perigoso para você ficar brincando. E assim, exige paciência, exige calma. Uma casa onde sempre está se falando não, não é na primeira palavra que a mãe vai falar que o filho vai obedecer. Então, assim, Uhum. tudo exige tempo, né? Tudo exige uma Sim, adaptação, persistência para que essas coisas consigam ser modificadas dentro da casa. com certeza. Alguém perguntou: o que pode acontecer quando os pais gritam com as crianças? Isso pode trazer muitos danos para a criança, até mesmo na idade adulta. Se você viveu numa casa em que seus pais gritavam muito, você pode ter certeza que você é uma pessoa que grita também. Uhum. Então, é essa coisa que eu falei do autocontrole. Você não criou um autocontrole, você não foi ensinada a ter um autocontrole, mas pelo contrário, você foi ensinada a se explodir para soltar aquilo que estava dentro de você. Uhum. Então, assim, você entender no meu Instagram até tem um post que eu falo também bastante coisa sobre desenvolvimento infantil, e eu acho que foi até semana passada, eu postei falando Uhum. disso, De e não lá gritar tem com as crianças. isso, como não gritar, entender a mente da criança como que ela é, né? Uhum. Quando os pais gritam. Então, assim, realmente parar para pensar o porquê que você tá. A primeira coisa é os pais.
Uhum. se precisa ser analisado. Por que que o pai tá ficando nervoso? Por que que a mãe tá ficando nervosa? Né? Então, assim, às vezes a gente tá no celular fazendo alguma coisa, as crianças ficam ali brigando, aí do nada você, BUM! Né? Aham. Mas por que que foi esse grito? Foi porque as crianças estavam brigando ou porque você estava ocupada precisava terminar uma coisa e não conseguiu? Uhum. Com certeza foi porque você estava tentando fazer alguma coisa e você não conseguiu. Então, o primeiro sentimento já está aí. Essa foi o que fez abrir esse estresse grande dentro de você, né? Então, assim, e o escape para ela poder sair, aquela raiva dentro de você, foi gritar com suas crianças que, infelizmente, cutucaram na hora É. errada, Sim. né? Então, você está sempre pensando, tá, tô ficando nervosa. Por que que eu tô nervosa? É elas que estão me tirando do sério ou é porque eu tô tentando fazer alguma coisa aqui e não tô Coisa. conseguindo, né? Uhum. Então, a partir do momento que você consegue praticar isso exige tempo, dedicação. Você precisa praticar, Sim. né? Então, a partir do momento que você consegue parar, pensar e analisar, a sua resposta com as crianças não vai ser grito e você vai ter muito mais inteligência na hora de resolver o conflito ali que está acontecendo entre as crianças. Uhum. Com certeza. Muito bom, Amanda, as dicas, muito obrigada. Eu ia fazer uma pergunta que agora eu esqueci. Mas em relação, acho que agora eu consigo lembrar um pouco. Em relação, né, a essa quarentena, esse momento que as pessoas estão ficando mais em casa, né? Uhum, Qual, assim, o que você recomendaria tanto para os pais fazerem para eles terem mais a paciência? Porque muitas vezes eu não tenho filho, mas eu vejo minhas uhum. irmãs, pessoas que eu conheço, e eu sei que realmente tira muito a paciência de uma mãe. Então, o Sim, que você sim. recomendaria para uma mãe para ela conseguir ficar saudável nesse aspecto, para ela poder ajudar a criança nesse momento que não estão podendo levar, às vezes, no parquinho ou numa atividade que Uhum. fazia, num esporte? Para tentar melhorar e apaziguar isso em casa. É a primeira coisa que eu falo, é a rotina da casa. É o mais importante, porque se você tem uma rotina dentro de casa, tudo vai melhorar. Você tendo um tempo para as crianças descansarem, assistir um desenho, ler um livro, o que for, esse é o seu tempo também. Às vezes Uhum. nem vale a pena, tipo, eu sei que nós, quando ficamos em casa, nós temos coisas para fazer. Tem a cozinha para limpar, tem isso para fazer. Sim. Mas às vezes é muito importante a gente deixar um pouquinho a cozinha de lado, as coisas que precisa fazer em casa, e nesse tempo que as crianças estão ali se descansando, é bom a gente também descansar. Porque depois, quando Uhum. eles voltarem, a gente precisa estar recarregada Voltar. também, né? E colocar as crianças para dormir um pouco mais cedo que os pais também. Porque assim você consegue fazer coisas para você, você consegue respirar, você consegue ser você sem precisar ter que ficar ali ou brincando com as crianças ou fazendo coisas para elas, né? É bom ter esse Uhum. tempinho só para você. Eu acho que isso é o mais importante mesmo. E sempre. Concordo. Quando você tem uma rotina, no começo é mais difícil, com certeza, mas a partir do Sim, momento que as crianças entram na rotina, fica muito mais fácil, né? Eu já fica. cuidei daquela família mesmo, né? Eles eram 6 Uhum, crianças e já cuidei de pessoas de 2. E assim, às vezes até eles eram muito mais fáceis de cuidar, essas 6 crianças, do que a família de 2. Porque eles tinham tudo um horáriozinho, tudo uma coisa certinha. Eles já sim. comiam, já guardavam as coisas, iam já ler o livro, já que era uma coisa fácil. Eles iam dormir, eu tinha tempinho ali para talvez lavar uma loucinha, assistir um filme Uhum. antes de dormir. Então era uma coisa assim que realmente a rotina ela ajuda tudo, né? Sim, ela é a mais importante. E eu sinto muito, eu consigo ver o outro lado também das famílias que não têm a rotina, porque Uhum. quando às vezes eu chego no Brasil, eu não tenho. A rotina do É. Brasil é Uhum. diferente daqui dos Estados Unidos, né? Sim. E, e é cansativo, né? É muito cansativo você não ter rotina. E eu falo, não, a criança tem que ter horário para dormir, ela tem que ter isso, porque eu preciso do meu tempo, eu Sim. preciso me recarregar também, né? Aham. Então, assim, pega um pedaço de papel e coloca ali o horário que vocês acordam, né? Então, por exemplo, assim, tal hora acordamos, nesse horário, aí você planeja ali uma, 2 horas, dependendo da quantidade de crianças que você tem na casa, para trocar de roupa, para comer, enfim, fazer
tudo que precisa fazer em casa, né? E aí vai classificando em horários. Meio-dia é horário de almoço, tá? Eu posso colocar as crianças para me ajudar, ou eu posso fazer alguma atividade que eu vi no blog da Joyce. Aham. Enquanto as crianças estão ali brincando com a atividade, eu vou fazer a minha comida, porque é o que eu faço aqui, entendeu? Nós sempre estamos criando atividades e enquanto elas brincam, eu consigo fazer a minha comida. E então aí vai planejando, sabe? Eu tenho horário de descanso, depois do horário de descanso é um horário que eles precisam de mais energia para conseguir dormir à noite. Aham. Então, deixa eles correrem, deixa eles pularem, deixa eles brincarem para conseguir aí usar toda essa energia que eles precisam. E aí, depois de tomar um banho, aqui em casa, entre 5 e 5 e meia, as meninas já estão tomando banho, já é um horário que elas já estão entrando Se acalmando. se acalmando, entendeu? As coisas não estão mais tão agitadas. Então, vai se acalmar, eu vou fazer uma janta, elas vão comer, aí elas podem brincar ali no chão, elas vão assistir um filme, fazer alguma coisa mais calmo, né? E aí, logo depois vai para a cama. E para mim funciona muito, é como eu consigo lidar aqui em casa, né? Porque aqui eu não tenho ajuda de ninguém, então assim, se eu não fizer uma rotina, eu acho que eu piro, Vai ficar louca. né? Então eu preciso ter essa consistência na minha rotina para eu conseguir dar conta de tudo. Perfeito. Então, para terminar, eu só vi uma pergunta que eu achei interessante. Quanto tempo as crianças devem ficar na televisão e no celular? Que provavelmente estão muito mais agora, né, nesse momento Com da quarentena. certeza. Então, se tem algum limite que você recomenda. Então, tem a recomendação da Associação de Pediatras, né? Que eu acho que é 1 hora por dia, mas é uma coisa que eu acho que é fora da realidade hoje em dia, né? Não existe isso. Mas o que eu gosto de fazer é dividir, entendeu? Na hora que é horário de descanso da tarde, elas vão poder assistir ali por 1 hora um desenho, entendeu? E aí depois, no final da tarde, onde já jantou, já tá no horário de começar a se acalmar para ir para a cama, eu deixo assistir mais uma horinha. Então, aqui em casa, nós usamos mais ou menos 2 horas de TV picados, né? Sim. Não em 2 horas, assim, direto. Perfeito. Né? E elas nem ficam até. Se você, a partir do momento que elas começarem a ter coisa para fazer em casa, elas não vão querer ficar muito tempo assim também na TV. Elas ficam porque não tem outra coisa, né? Com a família mesmo que eu fazia, eles só ficavam, né, se eles ganhassem. Então, tipo assim, eles tinham que fazer, às vezes, arrumar o quarto. E aí eu colocava num termômetro não, no timer, né, no tempinho. E aí apitava, acabava, acabou. Tipo, não tinha mais. Mas isso é uma regra falava... legal também para se fazer. Porque tem muitas crianças que vão querer passar daquele tempo. Aí você tem que ficar falando várias vezes, peraí, sai do celular, sai do iPad, sai do tablet, né? Colocar um timer é bem legal. E aí você cumprir aquilo. Deu o timer, realmente acabou. Tipo, e eles aprendem. Desculpa, não... porque era o que eu falava, gente, não fui eu. Porque o que eu percebi do timer foi que, como tinham 6 crianças, a gente intercalava o tempo do iPad, porque a mãe já não queria todos com iPad. Eles até tinham, mas só para quando viajavam de carro. E aí, às vezes, eles começavam a brigar, mas o fulano ficou mais tempo. Mas o fulano ficou menos. Eu quero ficar mais. Falei, gente, eu tô no horário. Aí eu colocava lá no timer, apitava. Regra igual para todo mundo. Desculpa, não é... mas só deixa eu terminar. Não, porque acabou. Pegava e dava pro outro. Então, realmente, a criança, ela aprende muito rápido, né? Isso que é o mais bonito das crianças. Eles aprendem muito rápido. Então, a partir do momento que você coloca uma rotina, que aqui até as pessoas estão falando em relação a isso, né? Que estão agora na rotina de não assistir muita televisão e tudo. Eles criam isso. E alguém ali também falou, né? Um hábito, né? Meus filhos passam 2 dias sem eletrônico. Maravilhoso, porque realmente você cria esse hábito, você começa a parar de fazer, né? Sim, com certeza, com certeza. E uma coisa, antes da gente terminar, que eu acho que é muito importante também ser destacado, é sobre a depressão, sobre os sinais de ansiedade, né? Ficar dentro de casa acaba mexendo um pouco também com o psicológico das pessoas e principalmente dos pais, pessoas que já têm um nível maior de ansiedade ou depressão, que precisa tomar um pouco mais de cuidado. Isso também vale para as crianças. Então, agora nesse momento em que os pais estão podendo ficar mais em casa,
de tentar analisar mais isso, se a criança está querendo ficar muito tempo sozinha, como se a alimentação tem mudado, porque isso é muito importante. Do mesmo jeito que afeta a gente, inconscientemente Sim. pode afetar eles também, né? Uhum. Então, isso é muito importante os pais ficarem ficarem de olhos aí Atentos, né? atentos para que não aconteça nada pior com eles, né? Perfeito. Então, a última mesa, só porque acabaram de enviar, era uma perguntando o que você pode fazer para ajudar eles, as crianças, em comunicar mais efetivamente. Ter muita conversa dentro de casa, um diálogo bem aberto, dependendo da idade, que foi como eu falei, é mais difícil para as crianças conseguirem expressar sentimentos, né? Elas vão expressar esses sentimentos em comportamentos. Então, a gente está vivendo agora numa época onde a gente está conseguindo analisar um pouco, viver mais em família e talvez conseguir analisar melhor, enxergar melhor o que as nossas crianças estão fazendo, o que elas estão sentindo e o motivo que elas estão se comportando da forma que elas estão, né? Caso tenha criança se Sim. comportando aí de uma forma diferenciada. Então, o diálogo é muito importante, aquele diálogo positivo, onde não existe julgamentos, né? Para que a criança possa se sentir confortável, ou adolescente até mesmo, de se sentir confortável de poder se expressar. Porque muitos pais querem que os filhos falem, conversem, mas exige muito julgamento. Então, as crianças geralmente tentam guardar para elas porque não querem ouvir o julgamento dos pais. Então, ter uma mente aberta também para ouvir é muito importante. Perfeito. Mas, sério, Joyce, muito obrigada. Ai, Muito adorei, obrigada mesmo. obrigada. Eu adorei, foi ótimo. Já tô aprendendo para o meu futuro filho. Tô adorando mesmo. E fala aqui o seu Instagram para as pessoas, porque Tá, é o que eu falei, eu já te sigo, eu amo seu Instagram, eu aprendo muito lá. obrigada. Então, eu de verdade eu recomendo para todo mundo. Ela posta assim ideias maravilhosas, muitas também receitinhas gluten free, né? Sim, sim. Então, eu acho assim maravilhoso. Então, ali, ó, o blog dela é da Lacey, é assim que fala? É, Bela, sim. Dela, sim. É. Então, sério, muito obrigada mesmo por passar esse tempinho com a Obrigada, obrigada a gente. todo mundo aqui que ficou também na live. Agradeço de coração. Então, até mais. Muito Até, obrigada. obrigada. Tchau. Imagina, tchau, tchau. Sério, gente, se vocês tiverem um tempinho, vai lá, segue ela, porque compartilha o Instagram dela com os seus amigos que têm filhos também, porque, sério, é maravilhoso. Eu sigo ela, é o que eu falei, mesmo eu não tendo filho, eu já aprendo. E eu acho muito importante, né? Porque várias das coisas, das dicas que ela passou e tudo, são coisas até que eu já aprendi. Então, eu acho importante a gente realmente aprender essas coisas até antes. Se você não tem filho e você tá aqui na live, eu acho importante a gente já aprender. Porque também a gente aprende com as outras pessoas, né? Então, várias pessoas colocaram aqui as respostas, coisas que eles estão passando, né, em casa, com o próprio filho. Então, é uma forma da gente aprender para a gente poder tentar fazer diferente, né? Então, muito obrigada mesmo para todo mundo que participou, especialmente para a Joyce, foi maravilhoso. Vou salvar aqui a live e se vocês clicarem só ali no comentário dela, já leva no perfil dela, ou se vocês clicarem aqui em cima. Mas muito obrigada mesmo por participarem. E tô salvando todas as lives e tô postando no meu canal do YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar para mim ou pode mandar também para Joyce. E é isso, gente. Espero que vocês tenham um domingo maravilhoso. Amanhã tem live de novo. Então eu tô muito animada e feliz por estar fazendo essa live aqui com vocês, tá bom? Você também é maravilhosa. Obrigada. Mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E até a live de amanhã, não esqueçam, vai ser o mesmo horário, 8 horas da noite aí no horário de Brasília do Brasil, e às 5 horas da tarde aqui no horário de Utah. Então eu coloco, né, o MT, que é o horário da montanha, então Mountain Time. Então é isso. Um beijo para todo mundo que ficou aqui na live, participou aqui com a gente, e até a nossa live de amanhã. Tchau!